Você já parou para pensar em como algumas proibições religiosas podem parecer absurdas? As Testemunhas de Jeová, um grupo conhecido por sua interpretação rígida da Bíblia, adotam uma série de regras que, para muitos, soam como verdadeiras bizarrices. Desde a recusa em aceitar transfusões de sangue, mesmo em situações de risco de vida, até a proibição de comemorar o próprio aniversário, as testemunhas vivem de acordo com códigos que desafiam o senso comum. Mas o que realmente está por trás dessas práticas? Será que tudo tem uma base bíblica ou há algo mais profundo? Hoje, você vai descobrir o que está por trás dessas proibições surpreendentes e como elas moldam a vida dos fiéis. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre liberdade religiosa. A proibição da transfusão de sangue entre as Testemunhas de Jeová se apoia em uma interpretação peculiar de alguns textos bíblicos, como Gênesis, Levítico e Atos. Eles entendem que a ordem divina de não consumir sangue, dada nos tempos antigos, também se aplica às transfusões, o que acaba gerando grande controvérsia médica e social. Imagine a tensão de carregar consigo um cartão que, em caso de acidente, informa que você recusa uma transfusão, mesmo que isso possa salvar sua vida. É uma decisão que envolve fé, mas também coloca a vida em risco, criando um dilema complexo. Comparar as práticas alimentares da Bíblia com a transfusão moderna é como comparar maçãs e laranjas. Ambos são frutos, mas de naturezas muito diferentes. As proibições alimentares mencionadas na Bíblia eram, em sua maioria, ligadas a rituais específicos daquela época. Já a transfusão de sangue é uma prática médica moderna, um avanço que salva vidas diariamente. Talvez, se Moisés estivesse vivo hoje, ele próprio veria as coisas de outra forma. Afinal, o contexto é sempre crucial. E a questão do avanço da medicina? Hoje, a ciência oferece tantas alternativas seguras para tratamentos médicos, e muitas delas não existiam nos tempos bíblicos. Um exemplo claro disso é o uso de frações sanguíneas, pequenos componentes do sangue que são permitidos por algumas testemunhas de Jeová, mas não por outras. Isso abre espaço para uma reflexão. Até que ponto as proibições deveriam ser reinterpretadas com o progresso da medicina? Essa visão de mundo que leva alguém a recusar uma transfusão não surge do nada. Ela se constrói através de anos de doutrinação e interpretação rígida das Escrituras. Mas a questão que fica no ar é: até onde essa linha de pensamento pode ir? O que acontece quando a fé colide diretamente com a sobrevivência? É um debate complexo, que naturalmente nos leva a pensar em outras proibições, como a rejeição às celebrações de aniversários. A rejeição às comemorações de aniversários nas Testemunhas de Jeová tem raízes em eventos trágicos descritos na Bíblia, como a decapitação de João Batista em um banquete de aniversário, relatado em Mateus. Isso gera uma interpretação de que tais celebrações estão associadas a eventos negativos. No entanto, vale destacar que não há uma proibição direta de aniversários nas Escrituras. É uma escolha interpretativa que ignora o fato de que a ausência de menção não é, por si só, uma condenação. Curioso pensar que algo tão comum e celebrado por muitas culturas, como o aniversário, possa ser considerado inadequado. Imagine não poder celebrar o seu nascimento ou de seus entes queridos. Para as Testemunhas de Jeová, essa prática é vista como uma forma de idolatria pessoal, o que contrasta com o sentimento de gratidão e união que muitos veem nessas comemorações. Aqui, o foco é sempre em manter a glória de Deus acima de qualquer celebração humana. Se considerarmos a vida moderna, é difícil não notar o quanto as pessoas usam essas datas como momentos de reflexão, renovação e agradecimento. Alguém pode escolher não celebrar um aniversário por diversos motivos, mas a questão aqui é o quanto essa rejeição é imposta, e não uma escolha pessoal. Afinal, quem não gostaria de ter um dia para ser celebrado e amado pelos que estão ao seu redor? O problema está na imposição de regras que limitam até mesmo esse tipo de manifestação de afeto. E isso nos leva a refletir sobre como outras comemorações populares são vistas dentro dessa doutrina. Se os aniversários, que têm um significado tão pessoal e, muitas vezes, positivo, são rejeitados, o que dizer de outras celebrações amplamente adotadas pelo mundo? Isso abre a porta para discutirmos feriados e comemorações populares, e o impacto que essa rejeição tem nas relações sociais e familiares. A proibição de manter amizades fora do grupo religioso é um dos pilares do isolamento social dentro das Testemunhas de Jeová. Aqueles que são considerados mundanos ou que possuem más associações são vistos como influências prejudiciais. Essa visão cria um ambiente onde os membros são encorajados a se afastar de qualquer um que não compartilhe das mesmas crenças, incluindo amigos de longa data ou até colegas de trabalho. Isso gera um distanciamento que vai além do simples ato de evitar certas companhias. É uma forma de controlar o círculo social e limitar a exposição a outras ideias.
A amizade é algo que, para muitos, se constrói ao longo do tempo, com base em valores compartilhados, interesses e confiança mútua. Imagine cortar esses laços de repente, simplesmente porque a pessoa não faz parte do mesmo grupo religioso. Isso pode criar um grande dilema interno, principalmente para quem tem amigos fora da religião. Para muitos, isso é como escolher entre seguir sua fé ou manter relações significativas. A doutrina, porém, estabelece que a fé deve sempre prevalecer. Dentro do grupo, as relações são condicionadas a uma lealdade inabalável à fé. Amizades e contatos com ex-membros, os chamados desassociados, são terminantemente proibidos. Qualquer comunicação é cortada, o que cria um isolamento profundo. Imagine um pai ou uma mãe tendo que cortar laços com um filho ou um amigo de longa data por causa de uma decisão religiosa. Para muitos, essa é uma das regras mais difíceis de seguir, pois envolve questões emocionais muito intensas. Essa restrição ao círculo social nos leva a uma outra forma de separação, a rejeição a feriados e comemorações populares. Se as amizades externas já são vistas com desconfiança, as festas e feriados que unem pessoas de diferentes crenças são ainda mais evitados. Essa visão cria um isolamento ainda maior, e é justamente o que exploraremos a seguir. As testemunhas de Jeová evitam a celebração de feriados como o Natal, a Páscoa e até mesmo eventos nacionais, pois acreditam que essas festividades têm raízes pagãs. Essa rejeição se estende também ao patriotismo, já que saudar a bandeira ou cantar o hino nacional é considerado um ato de idolatria. Para eles, essas práticas representam um desvio da verdadeira adoração a Deus e, por isso, são completamente rejeitadas. Imagine crescer em um ambiente onde feriados comuns são vistos como uma afronta à sua fé. Isso cria uma desconexão com as tradições que muitos consideram parte integral de suas vidas. O Natal, por exemplo, é um dos feriados mais amplamente celebrados ao redor do mundo, mas para as testemunhas de Jeová, ele não passa de uma data com conotações pagãs. Eles argumentam que Jesus não nasceu em 25 de dezembro e que essa data foi escolhida por motivos religiosos sincréticos. A mesma lógica se aplica à Páscoa, que, para muitos, é uma celebração da ressurreição de Cristo, mas para as testemunhas de Jeová, carrega elementos de cultos antigos que devem ser evitados. Essa rejeição não se limita a festividades religiosas, mas também a feriados nacionais e eventos patrióticos. Isso inclui qualquer manifestação de patriotismo, como o simples ato de levantar a bandeira ou participar de desfiles. O princípio que guia essa prática é o de neutralidade total em questões políticas, o que para muitos soa como uma forma de se isolar ainda mais da sociedade em geral. Quem segue essa doutrina encontra desafios práticos em ambientes como escolas e no trabalho, onde essas celebrações são frequentemente encorajadas. Essa neutralidade política, combinada com a rejeição para os feriados e comemorações populares, levanta questões sobre até que ponto alguém pode se desvincular das tradições culturais de seu país. É um equilíbrio delicado entre a fé e o convívio social, que inevitavelmente nos leva à próxima questão: o pacifismo e a recusa a participar de guerras, outra característica fundamental dessa religião. As testemunhas de Jeová são conhecidas por sua postura pacifista, recusando-se a participar de guerras ou servir nas forças armadas, acreditando que a violência é incompatível com os ensinamentos de Cristo. Para eles, o princípio de não matarás se estende a todas as formas de conflito armado, independentemente das circunstâncias. Essa visão os coloca em uma posição difícil, especialmente em países onde o serviço militar é obrigatório. Imagine ser chamado para defender sua nação, por motivos religiosos, ser forçado a recusar, muitas vezes enfrentando consequências legais ou sociais. A contradição que surge, no entanto, é a aceitação do conceito de Armagedon, a batalha final entre o bem e o mal, onde Deus supostamente destruirá os inimigos da fé. Isso levanta uma questão curiosa: se a violência é inaceitável para os humanos, por que ela seria justificada no contexto divino? Para muitos que observam de fora, essa posição parece paradoxal, já que a religião prega o pacifismo, mas também aguarda um evento catastrófico em que a violência será o meio de justiça. Esse pacifismo também se reflete em uma rejeição às armas de qualquer tipo. Para um membro dessa religião, portar uma arma, mesmo para autodefesa, seria um ato de desobediência aos princípios da fé. Isso cria uma dinâmica interessante em termos de segurança pessoal, principalmente em contextos onde a violência pode ser uma ameaça constante. Como proteger a si mesmo e sua família sem recorrer a meios que contrariam sua crença? A postura pacifista das testemunhas de Jeová inevitavelmente leva a uma neutralidade política mais ampla. Não apenas rejeitam o uso da força em conflitos, mas também se mantêm afastados de qualquer participação política direta, uma crença que vai além do campo de batalha e toca o cerne de como eles interagem com a sociedade. Esse ponto nos leva a explorar a próxima prática:
a neutralidade política, onde a não participação em guerras é apenas um dos lados de uma filosofia mais ampla de separação do mundo. As testemunhas de Jeová adotam uma postura de total neutralidade política, o que significa que não votam, não participam de manifestações e evitam qualquer envolvimento em debates políticos. Para eles, o governo humano é temporário e imperfeito, e apenas o reino de Deus pode trazer a verdadeira justiça e paz. Essa visão os coloca à parte da maioria das sociedades modernas, onde a participação política é vista como um direito e, em muitos casos, um dever cívico. Imagine viver em um mundo onde você acredita que todas as formas de governo são transitórias e não merecem seu apoio. É uma perspectiva bastante única. Essa neutralidade também se estende a gestos simples, como saudar a bandeira ou cantar o hino nacional. Essas práticas são vistas como atos de adoração a uma entidade terrena, algo que, na visão deles, deve ser reservado apenas a Deus. É comum ver crianças de testemunhas de Jeová em escolas recusando-se a participar dessas atividades, o que pode causar desconforto tanto para elas quanto para os outros ao redor. É um exemplo claro de como a fé pode moldar até mesmo os gestos mais cotidianos. Além disso, a neutralidade política das testemunhas de Jeová também as afasta de qualquer forma de protesto contra o governo. Enquanto muitas religiões ou grupos sociais veem o protesto como uma forma de lutar por direitos ou justiça, essa comunidade opta por uma abordagem mais passiva. Mesmo quando seus direitos são violados, eles preferem ações legais nos tribunais, em vez de tomar as ruas. É uma maneira interessante de lidar com a injustiça, que coloca a fé no poder final de Deus sobre qualquer autoridade terrena. Essa neutralidade cria uma forma de vida quase isolada, onde o foco está totalmente na vida espiritual e no futuro reino de Deus. Para eles, os eventos mundanos, sejam eles políticos ou sociais, são apenas distrações de seu verdadeiro propósito. Esse isolamento se estende também a ex-membros do grupo, conhecidos como desassociados, o que nos leva ao próximo tópico: o isolamento daqueles que, um dia, já fizeram parte dessa comunidade. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. Quando alguém decide deixar de ser testemunha de Jeová, seja por escolha própria ou por violar as regras da fé, o isolamento social é completo e implacável. Desassociados, como são chamados, são cortados da convivência com amigos e familiares que ainda fazem parte do grupo. Essa separação é uma das práticas mais dolorosas, pois envolve cortar laços profundos e afetivos em nome da religião. Imagine ter que ignorar um irmão, um pai ou até um filho, como se eles simplesmente não existissem mais. Para muitos, esse é um sacrifício difícil de entender ou aceitar. Esse processo não é apenas emocionalmente devastador para quem sai, mas também para aqueles que ficam. Há relatos de pais que passam anos sem falar com seus filhos, esperando que eles voltem à verdade. O isolamento é visto como uma forma de proteger o restante da congregação de influências mundanas e de encorajar o desassociado a retornar ao grupo. É uma estratégia de controle social e psicológico que funciona de forma silenciosa, mas profundamente eficiente. O caminho de volta para um desassociado não é simples. Quem deseja ser readmitido precisa passar por um processo longo e humilhante, que envolve mostrar arrependimento sincero e passar por uma série de reuniões com os anciãos da congregação. Durante esse período, a pessoa continua sendo tratada como invisível, sem qualquer contato com amigos ou familiares. O tempo que isso leva varia, mas pode se estender por meses ou até anos, dependendo da gravidade do erro cometido. A reintegração, quando ocorre, é lenta e cuidadosa. Esse tipo de isolamento total faz com que muitos ex-membros optem por nunca mais tentar retornar. Para alguns, a liberdade de viver sem as restrições da fé acaba sendo mais valiosa do que o convívio com aqueles que deixaram para trás. No entanto, essa decisão de manter distância de quem já foi próximo levanta perguntas sobre o impacto emocional a longo prazo, tanto para os que saem quanto para os que permanecem. Essa dinâmica complexa fecha um ciclo de controle que perpassa todas as práticas discutidas, deixando um rastro de perguntas que, para muitos, continuam sem resposta. Agora que você conhece as proibições mais surpreendentes seguidas pelas testemunhas de Jeová, é impossível não se questionar: até que ponto as regras de uma fé podem moldar ou limitar a vida de seus seguidores? Será que abrir mão de celebrações,
amizades ou até mesmo da própria segurança em nome de uma crença vale o sacrifício, talvez você se encontre refletindo sobre suas próprias convicções e o impacto que elas têm no seu cotidiano. E aí, o que você faria no lugar deles? Comente abaixo e compartilhe suas ideias. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando temas polêmicos e descobertas fascinantes como essa. No vídeo que vai aparecer na tela final, vamos mergulhar em outra questão intrigante. Será que as crenças limitam ou libertam? Não perca!